Você já se perguntou por que tanta gente no Brasil vive presa num ciclo de dívidas, mesmo trabalhando duro e ganhando mais com o tempo? A resposta é mais complexa do que parece e envolve alguns conceitos que todo mundo deveria conhecer: expansão de gastos, ancoragem de estilo de vida e inflação de expectativas. Vamos desvendar isso juntos. Imagina o João. Ele acabou de conseguir uma promoção. O salário dele aumentou em 20%. A primeira coisa que ele pensa é: finalmente posso trocar de carro. E que tal aquele apartamento maior num bairro melhor? Parece lógico, certo? Mês e dinheiro, mês e conforto. Só que é aí que a armadilha começa. Esse comportamento tem nome: expansão de gastos. Significa que à medida que sua renda sobe, seus gastos sobem junto, na mesma proporção ou até mais. O problema é que o João não está apenas gastando mais, ele está criando uma nova âncora para o seu estilo de vida. O carro novo, o apartamento mais caro, os restaurantes mais chiques, tudo isso se torna o novo normal dele. Esse é o fenômeno da ancoragem de estilo de vida. Voltar ao padrão de vida anterior começa a parecer impossível, quase como uma derrota pessoal. A gente se acostuma muito rápido com o que é bom, não é mesmo? E tem mais um detalhe psicológico poderoso em jogo: a inflação de expectativas. Quando o João vê os amigos ou influenciadores nas redes sociais com o celular do ano, viajando para lugares incríveis, ele sente uma pressão, mesmo que inconsciente, para ter o mesmo. Ele começa a sentir que merece aquilo. Suas expectativas sobre o que é uma vida boa se inflam, e ele passa a gastar não com base no que precisa, mas no que deseja para se encaixar nesse padrão. O aumento de 20% no salário do João não vira economia, não vira investimento, vira prestação do carro novo, aluguel mais caro, fatura do cartão de crédito nas alturas. Ele está ganhando mais, mas continua sem dinheiro no fim do mês. E o pior: qualquer imprevisto, como uma pequena emergência médica ou a perda do emprego, pode transformar esse estilo de vida, financiado, em um pesadelo de dívidas. É aqui que os juros entram em cena como o grande vilão dessa história. No Brasil, temos uma das taxas de juros mais altas do mundo, especialmente no rotativo do cartão de crédito e no cheque especial. Uma pequena dívida pode virar uma bola de neve gigantesca em pouquíssimo tempo. O João, para manter seu padrão de vida, começa a usar o limite do cheque especial. No mês seguinte, a fatura do cartão vem mais alta do que ele pode pagar, e ele paga só o mínimo. Pronto, ele acabou de entrar no ciclo da dívida. Agora, o dinheiro que ele ganha não serve mais para realizar sonhos, mas para pagar os juros do passado. É uma corrida sem fim, onde ele trabalha cada vez mais para ficar no mesmo lugar ou piorar. Ele se sente frustrado, ansioso e preso. Essa é a realidade de milhões de brasileiros. Segundo dados recentes, mais de 70% das famílias no Brasil estão endividadas. É uma verdadeira epidemia financeira. Mas calma, existe uma saída, e ela se chama educação financeira. Não é sobre se privar de tudo e viver contando moedas. É sobre fazer o dinheiro trabalhar para você, e não o contrário. É sobre ter clareza, planejamento e, principalmente, entender o poder do tempo e dos juros a seu favor. Vamos fazer um exercício de imaginação. Pense em duas pessoas, a Gabi e o Pedro. Ambos têm 25 anos e começam a ganhar R$ 5.000 por mês. O Pedro, assim como o João, aumenta seus gastos sempre que recebe um aumento. Aos 45 anos, ele está ganhando 15.000 por mês. Mora numa casa ótima, tem um carro do ano, mas vive no limite. Não tem reserva de emergência e sua aposentadoria depende totalmente do Instituto Nacional de Seguro Social. Qualquer crise o abala profundamente. Já a Gabi decide fazer diferente. Desde o início, ela resolve viver com 80% do que ganha e poupar e investir
os outros 20%. Quando ela recebe um aumento, ela não aumenta seus gastos imediatamente. Ela primeiro aumenta o valor que poupa e só depois ajusta um pouco seu custo de vida. Ela entende que a liberdade financeira é mais importante do que o status de ter o carro do ano. Vamos aos números. Se a Gabi começar poupando R$1.000 por mês, que são os 20% dos 5.000 iniciais, e conseguir um rendimento médio de 8% ao ano menos algo bem plausível em investimentos de longo prazo no Brasil, em 20 anos, aos 45 anos, ela terá acumulado mais de R$580 mil. Isso sem contar os aumentos de salário que ela teve e que turbinaram essa poupança. Com esse valor, ela tem uma segurança que o Pedro nem sonha. Se ela quiser abrir um negócio, fazer um ano sabático ou simplesmente trabalhar com menos pressão, ela pode. Ela comprou a própria liberdade. O dinheiro que ela investiu gerou mais dinheiro através dos juros compostos. Os mesmos juros que estavam afundando o João. A Gabi usou a mágica a seu favor. A grande virada de chave é entender que felicidade não está diretamente ligada ao nível de consumo. Estudos mostram que, a partir de um certo ponto, mais dinheiro e mais coisas não trazem mais felicidade. O que traz paz é a segurança, a liberdade de escolha e a capacidade de realizar projetos de vida. Então, como começar? Primeiro, crie um diagnóstico da sua vida financeira. Anote tudo que você ganha e tudo que você gasta por um mês. Use um aplicativo, uma planilha, um caderno, o que funcionar para você. Você vai se surpreender com os ralos por onde seu dinheiro está escapando. Segundo, defina metas claras. O que você quer alcançar? Uma reserva de emergência, quitar uma dívida, fazer uma viagem, dar entrada num imóvel. Ter metas claras te dá motivação para dizer não a gastos desnecessários. Terceiro, crie um plano. Baseado no seu diagnóstico e nas suas metas, decida quanto você pode poupar por mês. A regra dos 50, menos 3, 0 menos 20, é um bom começo. 50% para gastos essenciais, 30% para desejos e 20% para poupança e investimentos. Adapte essa regra para a sua realidade. Se estiver muito endividado, talvez precise focar 100% da sua capacidade de economia para quitar as dívidas primeiro, começando pelas mais caras. E por último, e mais importante, comece a investir. Não precisa ser um expert. Hoje em dia, existem muitas opções simples e seguras para iniciantes, como o Tesouro Direto ou CDBs de bancos digitais, que rendem mais que a poupança. O importante é começar, mesmo que com pouco. O tempo é o seu maior aliado. Sair do ciclo da dívida e construir um futuro próspero não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. Exige disciplina, paciência e mudança de mentalidade. É trocar a satisfação imediata de uma compra por impulso pela satisfação duradoura da segurança e da liberdade. Pense nisso. O seu eu do futuro vai agradecer imensamente pelas boas decisões que você tomar hoje. A escolha entre ser um João, um Pedro ou uma Gabi está nas suas mãos. A educação financeira é a ferramenta que te liberta. Obrigado por assistir até aqui. Se esse vídeo te ajudou a enxergar as coisas de uma forma diferente, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Até a próxima, e não estou falando de uma pessoa rica contra uma pessoa pobre. Estou falando de duas pessoas da classe média, com um mesmo salário, fazendo escolhas diferentes. Uma continua na mesma há 20 anos. A outra tem R$500 mil guardado. Essa é a força do tempo, combinada com consistência. Mas a maioria nunca experimenta isso, porque nunca consegue dar o primeiro passo de guardar. Agora, por que é tão difícil dar esse primeiro passo? Porque existe um quarto problema: a falta de educação financeira básica. Pesquisas mostram que menos de 30% dos brasileiros sabem calcular juros compostos.
A maioria não entende a diferença entre juros simples e compostos. Não sabe ler a fatura do cartão de crédito direito. Não conhece opções de investimento além da poupança. E não é culpa deles. Simplesmente não aprendemos isso na escola. Passamos anos estudando equações complexas que nunca vamos usar. Mas ninguém nos ensina a fazer um orçamento familiar, a entender como funciona um financiamento ou a calcular o custo real de uma dívida. Saímos da escola sabendo resolver integrais, mas sem fazer ideia de como fugir do rotativo do cartão. Essa falta de conhecimento cobra um preço altíssimo. Quando alguém não entende como os juros funcionam, acaba tomando decisões terríveis sem perceber. Aceita aquele parcelamento em 12 vezes sem juros, sem ler as letras miúdas. Pega um empréstimo consignado porque a parcela parece pequena, sem calcular quanto vai pagar no total. Deixa dinheiro na poupança rendendo quase nada, enquanto paga 400% de juros no cartão. E tem outro fator que mantém as pessoas presas: a falsa sensação de que investir é coisa de rico. Muita gente acha que precisa ter 10, 20, 50 mil reais guardados antes de começar a investir, que precisa entender tudo de economia, ficar de olho na bolsa todo dia, ter tempo para estudar gráficos. E enquanto espera chegar nesse ponto mítico, continua deixando o pouco que tem parado na conta corrente, ou numa poupança que mal empata com a inflação. A verdade é que você pode começar a investir com 100 reais, 50 reais, até menos. Existem fundos e títulos públicos que aceitam valores mínimos ridículos. E não precisa ser gênio, precisa apenas entender o básico. Onde está colocando o dinheiro? Qual o risco? Qual o retorno esperado? Quando vai poder resgatar? Informações que qualquer pessoa consegue aprender em 2 ou 3 horas de estudo. Mas a maioria não faz nem isso. E aí o dinheiro fica parado. Ou pior, vai embora em consumo desnecessário porque não tem um destino definido. É como água numa peneira. Não importa quanta água você coloque, nunca vai encher porque não tem fundo. Sem um plano, sem um objetivo claro, qualquer dinheiro que sobre vai escorrer pelos buracos do dia a dia. Agora vamos falar de um quinto problema que é brutal: a armadilha do presente versus futuro. O cérebro humano é péssimo em valorizar benefícios futuros. A gente dá muito mais peso para o prazer imediato do que para o benefício que virá daqui a 10, 20 anos. É por isso que é tão fácil gastar 100 reais num jantar hoje, mas tão difícil guardar 100 reais para a aposentadoria. Esses 100 reais do jantar trazem prazer agora. A gente sentiu o gosto, curte o momento, posta foto. Já os 100 reais guardados são só um número numa tela. Não trazem satisfação imediata. O benefício é abstrato, distante, incerto. E o cérebro escolhe o certo de agora contra o incerto de depois em praticamente todas as vezes. Isso cria um ciclo vicioso. A pessoa trabalha a vida inteira priorizando o presente. Quando chega aos 60, 65 anos, percebe que não tem nada guardado. Depende do Instituto Nacional de Seguro Social, que, como vemos antes, paga em média R$ 1.600 por mês. E aí, passa a velhice inteira arrependida das escolhas que fez aos 25, 30, 40 anos. Mas naquela época, o futuro parecia tão distante que não valia a pena se preocupar. E não vou mentir para você, é realmente difícil romper esse padrão, porque todo mundo ao seu redor está fazendo a mesma coisa. Seus amigos estão trocando de carro, viajando, comprando casa. Seus colegas de trabalho estão saindo para happy hour todo dia, almoçando em restaurantes. Nas redes sociais, parece que todo mundo está vivendo uma vida incrível, cheia de experiências. Quando você decide apertar o cinto, viver com menos, guardar mais, parece que está perdendo. Parece que está fazendo sacrifício enquanto os outros estão aproveitando a vida. E a pressão social para gastar é enorme. As pessoas te chamam de pô duro, de sovino, de quem não sabe curtir a vida.
E muita gente desiste nesse ponto. Volta a gastar porque não aguenta ficar de fora. Mas aqui está o que ninguém te conta. A maioria dessas pessoas que parecem estar curtindo tanto estão afundadas em dívidas. Aquela viagem linda foi parcelada em 12 vezes no cartão. O carro novo tem uma prestação que consome 1/3 do salário. A casa grande tem um aluguel que deixa a família comendo miojo no final do mês. A vida em Instagram quase nunca corresponde à realidade do extrato bancário. E quando você entende isso, quando você para de se comparar com a aparência e começa a olhar para os números, tudo muda. Você percebe que não está perdendo nada. Na verdade, você está ganhando algo que a maioria não tem: controle sobre o próprio futuro. Está construindo opções. Está comprando liberdade em pequenas doses mensais. Porque é disso que se trata, no final das contas. Liberdade, liberdade para trocar de emprego sem pânico. Liberdade para tirar um tempo sabático se quiser. Liberdade para ajudar um filho, um pai, alguém que você ama. Liberdade para dizer não quando não quer fazer algo só pelo dinheiro. Cada real guardado hoje é um pequeno tijolo de liberdade que você está empilhando para o futuro. Então, por que o brasileiro médio nunca sai do lugar financeiramente? Não é por falta de inteligência, não é por falta de trabalho. A maioria trabalha duro, rala mesmo. O problema é uma combinação de fatores. Expansão de gastos, que acompanha qualquer aumento de renda, pressão social para consumir e manter aparências, falta de educação financeira básica, dívidas caras que funcionam como âncoras, e a incapacidade do cérebro de valorizar o futuro distante. São armadilhas sobrepostas, uma reforçando a outra, criando um sistema que mantém as pessoas presas. E o pior é que esse sistema é invisível. As pessoas não percebem que estão presas porque estão ocupadas demais, tentando sobreviver ao mês seguinte. É só quando param, respiram e olham para os últimos 5, 10 anos que percebem: estou exatamente no mesmo lugar. Mas aqui está a parte boa. E presta atenção nisso porque é importante. Você não precisa ser excepcional para escapar dessas armadilhas. Não precisa ganhar um salário gigante. Não precisa ter sorte. Não precisa herdar dinheiro. Precisa apenas ser intencional. Precisa tomar decisões conscientes em vez de deixar a vida acontecer. Começa com coisas pequenas. Entender para onde seu dinheiro está indo de verdade. Anotar durante um mês cada gasto. Por menor que seja, vai te chocar descobrir quanto vai embora em coisas que você nem lembra de ter comprado. Depois disso, cortar os vazamentos. Aquela assinatura que você não usa, aquele lanche todo dia que poderia ser de casa. Aquele aplicativo de streaming que você esqueceu que estava pagando. Não estou falando para virar eremita. Estou falando para ser consciente. Se vai gostar, que seja uma escolha, não um impulso. Se vai parcelar, que saiba exatamente quanto vai pagar de juros. Se vai investir, que seja em algo que você entende, mesmo que seja o básico. Pequenas decisões intencionais repetidas ao longo do tempo criam resultados enormes. E aqui está o segredo que muda tudo. Consistência vale mais do que intensidade. É melhor guardar R$200 todo mês durante 20 anos do que guardar R$2.000 uma vez e nunca mais. É melhor cortar 2 gastos pequenos, permanentemente, do que fazer um jejum financeiro radical de 3 meses e depois voltar aos velhos hábitos. Mudanças pequenas e sustentáveis vencem grandes esforços esporádicos todas as vezes. Porque a grande diferença entre quem sai do lugar e quem fica preso não está no salário, está na mentalidade. Tem gente ganhando R$10.000 por mês e vivendo de salário em salário. Tem gente ganhando 3.000 e conseguindo guardar 15%. A diferença não é quanto entra e quanto fica. Isso é uma escolha que você faz todos os dias, toda hora, a cada compra. Então, se você olhar para trás e perceber que está no mesmo lugar financeiro há anos, não se culpe. Você estava lutando contra forças poderosas, publicidade bilionária,
te dizendo para consumir, algoritmos de redes sociais, te mostrando só a vida perfeita dos outros, um sistema educacional que não te preparou para lidar com dinheiro, e um cérebro que naturalmente prefere gratificação imediata. Mas agora que você entende como essas forças funcionam, pode começar a lutar contra elas de forma consciente. Pode perceber quando a publicidade está tentando criar uma necessidade que não existe. Pode lembrar que as redes sociais mentem. Pode buscar a educação financeira que a escola não deu. Pode treinar seu cérebro para valorizar o futuro tanto quanto o presente. E a melhor parte, você não precisa fazer tudo isso sozinho. Existem comunidades, conteúdos gratuitos, ferramentas que ajudam. Existem milhares de pessoas trilhando o mesmo caminho, fazendo as mesmas escolhas difíceis, construindo um futuro diferente. Você não é o único tentando nadar contra a corrente. E quando você encontra outras pessoas nadando na mesma direção, fica mais fácil. Então aqui está o que eu quero que você leve deste vídeo. Se você nunca sai do lugar financeiramente, não é porque você é incapaz. É porque está lutando contra um sistema desenhado para te manter exatamente onde está. Um sistema que lucra com seu consumo, com suas dívidas, com sua falta de conhecimento. Mas quando você entende o jogo, pode parar de jogar pelas regras dele e começar a jogar pelas suas. E não vai ser fácil. Algumas pessoas vão te julgar. Você vai ter que dizer não para coisas que quer. Vai ter que fazer escolhas que seus amigos não entendem. Mas daqui a 10 anos, enquanto eles ainda estiverem reclamando que nunca sobra dinheiro, você vai estar em um lugar completamente diferente. Não necessariamente rico, mas livre. E liberdade financeira, mesmo que pequena, vale mais do que qualquer aparência de riqueza. A escolha é sua. Pode continuar na esteira, correndo no mesmo lugar, ano após ano, ou pode dar o primeiro passo para sair dela. E esse primeiro passo pode ser tão simples quanto decidir que a partir de hoje você vai guardar, nem que seja R$50 por mês. Porque todo mundo que está financeiramente estável hoje começou exatamente assim, com um primeiro passo pequeno, seguido de consistência implacável. Espero que esse vídeo tenha te dado clareza sobre o que realmente te segura. Agora você sabe. E saber é o primeiro passo para mudar. Se este conteúdo fez sentido para você, se te ajudou a enxergar algo que estava invisível, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Porque quanto mais pessoas entenderem o jogo, menos poder o sistema tem sobre elas. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, faça boas escolhas com seu dinheiro.